Só compartilhando aqui com você, Fátima, a Maria Aparecida Sbrolini perguntou o que pode acionar o gatilho para a síndrome, Fátima. Olha, tem alguns pontos, tá? Eu vou dizer alguns assim. Primeiro, pode ser um problema genético. Pode acontecer que eu tive um pedaço desse problema, porque a família da minha mãe tinha muitas pessoas com problemas de depressão. Então, depois a gente vai descobrindo isso, né, Renata? Sim. Depois. Aí vem vindo. Então, eu descobri muitas coisas no processo que eu fiz do autoconhecimento, que eu fui buscar muita coisa, porque o processo de coach, ele te revira por dentro, né? E eu fui buscar, e eu vim descobrir, a minha mãe era uma pessoa depressiva. Eu tenho meu irmão, que tem um pouquinho de depressão. Eu tenho uma sobrinha que tem problema de depressão. Eu tive problema de depressão. E outras pessoas da minha família que eu nem conheço, primas e gente da minha família. Então, o genético pode acontecer. Traumas, acidentes, pode desencadear. Um susto muito grande, ver uma tragédia, ou qualquer coisa assim, pode desencadear. Hoje, o que está mais desencadeando, num processo normal de pessoas, 70% são mulheres. Nossa, Fátima, mas por quê? Primeiro, acúmulo de função. Mãe, esposa, dona de casa, empresária ou trabalha fora, irmã, filha, é um acúmulo de função, tá? Então, isso pode realmente, esse acúmulo de função na mulher é muito complicado. E hoje o que acontece, Renato? Hoje está ficando assim um pouco mais aberto. Abusos na infância. Renato, hoje a mídia, ela está abrindo isso. Mas você já parou para pensar que quantas pessoas sofrem com isso dentro delas? Sim, imagino que sim. E acho que às vezes as pessoas até confundem abuso com um único e simples ato, né? Abuso pode ser várias formas, né? Eu ia falar agora, palavras. De uma certa forma, eu sofria algum tipo de abuso quando meu marido bebia. Ele nunca me agrediu, nunca. Mas, às vezes, ele falava algumas coisas para mim que me magoava. Isso era um abuso. Isso era um abuso. Então, foi um dos motivos também. E esse problema dos traumas, principalmente quando a pessoa é criança, existe muitas coisas na criança que fica dentro dela. Por quê? Porque a criança não lembra. É por isso que a gente fala muito nos cuidados com os filhos de pequeno. Porque é que nem um computador, ele vai registrando. Só que chega uma hora, a conta chega. Só que vai ser lá na frente. A pessoa desenvolve um problema e não sabe por quê. Rejeição. Rejeição, Renato, não é só... rejeitei. Não, rejeição é um monte de coisa. Quando você lê lá a rejeição, você vai achar um monte de coisas que levam a uma rejeição. Só que às vezes, Renato, os pais tiveram algumas atitudes que eles também não eram culpados. É complicado, mas que isso pode trazer para a pessoa adulta, sim. Outra coisa que acontece muito em mulheres depois que se aposentam. Tem que tomar muito cuidado, porque ela fica de uma vida agitada, ela se aposenta e passa a não fazer nada. Aí o que acontece? Cabeça. Ela não ocupa mais. Então, um conselho que eu dou para muita gente, eu também sou aposentada, mas eu não deixo de estudar. Eu não deixo de pesquisar. Já visto que eu estou aqui. Por quê? A gente não pode parar. Então, as pessoas... O que o homem, quando se aposenta, ele faz? A maioria vai para o boteco. Renato, você cansa de ouvir isso. Meu marido se aposentou, agora não sai do bar. Não é só para beber. Para conversar, jogar conversa fora, jogar baralho. Ao invés de estar com a família. Ao invés de estar fazendo alguma coisa útil. Mas é normal, porque ele não tem o que fazer. Só que leva a pessoa a chegar no momento e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E isso pode deixar a pessoa meia... E a mulher é a mesma coisa. Aposentou? Descansou?
faz alguma coisa, não precisa fazer para ganhar, faz um trabalho de voluntário, faz alguma coisa, tem tanta gente precisando, mas não fica dentro de casa. A casa, ela te traz a clausura, e isso não é bom, Renata. Você tem que se movimentar, aquilo que eu falei, no meu processo, eu nunca deixei de fazer o que tinha que ser feito. Doía, eu passava mal, mas eu fazia. Porque se eu não fizesse hoje, amanhã também eu não iria fazer. Sim.